Olá, boa noite, seja bem-vindo ao culto da Nova Criação Church. É uma alegria poder cultuar ao nosso Deus juntamente com você, a esse nosso bom Deus, ao nosso Pai Celestial. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós ouvimos semana passada uma palavra acerca de decisões. E nós ouvimos que a decisão mais importante que uma pessoa tem que tomar na sua vida é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a decisão mais importante de todo ser humano. Nós não escolhemos Jesus, porque foi Deus que nos escolheu. Nós apenas recebemos o presente que Deus nos dá. E eu preciso decidir receber, crer no Senhor Jesus. Uma outra decisão, a qual nós ouvimos falar semana passada, foi sobre o que eu posso viver. Eu posso viver pelas coisas velhas ou eu posso viver pelas coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz que assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação. E as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quem vive por coisas velhas, quem decide viver ainda pelas coisas velhas, ele vive constantemente nas coisas do passado, naquilo que ficou para trás. E nós não somos mais aquilo que ficou para trás. Aquilo nós éramos. Nós somos uma nova criação. E eu preciso decidir viver como uma nova criação e viver pelas coisas novas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ouvimos também que nós podemos decidir conhecer mais a Deus. Deus, ele quer se revelar a nós. Deus quer se manifestar a nós. Deus quer se dar a conhecer a nós. Mas eu decido se eu quero gastar tempo, investir tempo em conhecer a Deus, mais de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós seremos a imagem e semelhança dele. Também ouvimos sobre uma outra decisão acerca daquilo que nós ouvimos. Né? Então, muitas vezes, muitas vozes chegam para nós. E nós podemos ouvir palavras que eles vêm roubar a nossa fé, a nossa alegria, mas também podemos ouvir palavras que trazem crescimento espiritual. Então, isso é uma decisão. Quando eu decido aquilo que eu quero ouvir. Amém? Então, decisões fazem parte da nossa vida. Hoje queremos falar sobre uma decisão. Decida viver em liberdade. Decida viver em liberdade. Somente aquele que é livre tem poder de decisão na sua vida. Somente aquele que é livre pode fazer escolhas, pode decidir. E eu preciso decidir se eu quero ou não quero viver essa vida em liberdade. O texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 31, ele diz: portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão dos seus próprios conselhos. Então, nós constantemente, diariamente, nós somos confrontados com decisões, com escolhas que temos que tomar. E não há como negar, segundo o texto que nós lemos de Provérbios, que essas escolhas, essas decisões, elas vão produzir um fruto. E esse fruto eu vou comer, eu vou me alimentar daquilo. Então, dependendo de qual decisão eu tomar, se eu fizer uma decisão boa, o fruto pode ser bom. Se eu fizer tomar uma decisão ruim, errada, então o fruto pode ser mau, pode ser ruim. Eu posso comer do fruto da justiça. E nós já ouvimos falar que a justiça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando decido segundo a vontade de Deus, eu me alimento do fruto da justiça. Jesus é a justiça de Deus, que através do Espírito Santo me ajuda, me orienta nas decisões que eu devo tomar. Este fruto é bom.
este fruto é agradável e este fruto é perfeito, porque ele é segundo a vontade de Deus. Amém? Jesus sempre vai conduzir as nossas decisões, dirigir as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Nunca contra a vontade de Deus. Mas existe um outro fruto, do qual eu posso comer, que é o fruto de toda decisão da qual Deus não tem parte, mas que foi tomada segundo o conhecimento humano, ou segundo os desejos da nossa carne. Esse fruto é amargo, traz sofrimento, medo, pânico e incertezas. Então, diariamente nós estamos envolvidos em decisões, em escolhas, e cada escolha que eu fizer vai gerar um fruto. E hoje nós vamos meditar um pouco como podemos fazer escolhas que nos levem a comer do fruto da justiça, que é bom, que é perfeito, que é agradável, e também das causas que nos impedem de viver pelas melhores decisões. Amém? O primeiro aspecto que quero deixar para você nessa noite, o pecado, ele afetou as nossas decisões. O pecado afetou nossas decisões. Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 20, nós lemos: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado, ele afetou as decisões do ser humano. Pare para pensar. Você já ficou aborrecido consigo mesmo, pois teve o desejo de fazer uma coisa, fazer algo, mas acabou fazendo completamente o contrário? E o resultado não foi aquele que você esperava, ou que nós esperávamos? Neste caso, conforme o texto lido, o desejo revela a sua escolha original. Nós temos o desejo de fazer algo bom, de fazer o bem, que é bom. Porém, este desejo e escolha não se reverteram em ações práticas no fazer, pois a ação final foi contrária do desejo inicial, ou seja, não fizemos o que desejávamos fazer, mas fizemos aquilo que nós não queríamos fazer, o contrário do que havíamos decidido. Quantas e quantas vezes pessoas tomaram propósitos na sua vida, tomaram decisões na sua vida, fizeram escolhas na sua vida. Agora vai ser desse jeito. Porém, na hora de pôr em prática, na hora de aplicar tal decisão na vida prática, no dia a dia, não acabaram fazendo aquilo que haviam decidido fazer, mas fizeram justamente o contrário. Imagina você está vislumbrando um resultado que será o fruto da decisão que você tomou, mas quando você vai fazer, é o contrário. E o resultado que você olhou para o resultado e tomou a decisão era bom. Porém, quando foi para a prática, o resultado foi ruim, porque você acabou fazendo o contrário. Isso, meu irmão, isso ocorre por causa da queda do homem, que passou a ser governado por uma outra força, que agora atua na sua vida. Qual é essa força? O pecado.
Depois da queda do homem, agora o pecado, ele começa a agir, o pecado começa a dominar, o pecado começa a dirigir a vida, os desejos, as decisões, as escolhas do ser humano. Diz o apóstolo Paulo, neste caso, não sou mais eu que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Não a pessoa que faz, mas o pecado que habita em mim, que habita na pessoa. Todas as escolhas, todas as atitudes, todas as decisões agora sofrem a influência e o poder do pecado que atua na vida do homem, levando-o a fazer o contrário da sua escolha, da sua decisão original, daquilo que ele pretendia fazer. Eu quero fazer o bem, eu quero escolher o melhor, eu decidi pelo melhor, mas na hora de fazer, por causa da influência do pecado, faz o contrário. E o resultado, o fruto, não é bom. Preste atenção. Na verdade, preste muita atenção. Esse texto de Romanos que nós lemos, ele não fala da vida dos filhos de Deus. Ele não fala acerca da minha vida e ele não fala acerca da sua vida. Por quê? Porque o pecado não habita mais em nós. O pecado não governa mais a nossa vida. O pecado não interfere mais nas decisões da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo cita esse texto, ele fala da vida antes de Jesus Cristo. Ele fala como nós vivíamos antes de termos Jesus no nosso coração. E antes de termos Jesus no nosso coração, ou nós vivíamos pelo bem, ou vivíamos pelo mal. E Paulo diz que há muitas e muitas pessoas que desejavam fazer o bem, mas o resultado sempre era o mal, por causa da presença do pecado nas suas vidas. Então, esse texto ele não fala da minha vida. Eu não posso mais ficar usando esse texto como desculpa para os meus erros. Eu não posso mais dizer, mas olha o que fala a palavra de Deus, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, eu faço por causa do pecado. Mas essa é a situação antes de Jesus Cristo. Quando você termina de ler esse capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala, mas graças a Jesus Cristo, que nos livrou da lei do pecado, que nos livrou da ação do pecado. Filhos de Deus não têm mais a sua vida vivida debaixo da influência do pecado, debaixo do domínio do pecado. Toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele quer fazer o bem, mas não consegue. E ele acaba fazendo aquilo que ele não consegue. Mas os filhos de Deus, não. Um filho de Deus não vive pela escolha do bem e do mal, mas um filho de Deus, cada vez que ele tomar uma decisão, cada vez que ele fizer uma escolha, essa escolha deve ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque agora a sua vida não é mais dirigida, não é mais governada pelo império das trevas, mas por Jesus Cristo. E Jesus Cristo só tem um desejo para a minha vida. Jesus Cristo só tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida. É a vontade de Deus. Amém? Viva pela vontade de Deus. Viva pela vontade de Deus. Antes, sem recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vivíamos por tais escolhas do bem e do mal. Mas agora, não mais. Todas as pessoas que nasceram debaixo do domínio do pecado, que vai se manifestando cada vez mais conforme a pessoa cresce, ou seja, elas nascem escravas. Todas as pessoas que nasceram depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, elas já nascem debaixo do domínio do pecado. Elas já nascem debaixo de um jugo de escravidão.
Então, elas já vivem debaixo desse domínio. E conforme elas vão crescendo na sua vida, mais e mais esse domínio vai se manifestando na vida das pessoas. E mais cresce a necessidade de salvação e de libertação. O pecado, ele leva a pessoa a agir de forma contrária da sua vontade. O pecado, ele leva o ser humano a agir de forma contrária da sua vontade. Ele tem a vontade de fazer o bem, mas acaba fazendo o mal por influência do pecado. Quantas pessoas gostariam de viver por outras decisões e escolhas na sua vida, mas não conseguem, apesar de todo o seu esforço? Gostariam de ter outros resultados, gostariam de ter outros frutos na sua vida, mas não conseguem por causa do pecado. O fruto produzido pelo pecado não é bom. Ele leva à morte, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz destruição. E eu tenho uma palavra para você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, que ainda vive debaixo do jugo do pecado. Saia dessa vida. Jesus Cristo é a solução. Somente em Jesus Cristo nós podemos tomar decisões que manifestem a vida liberta que nós temos, porque Jesus nos libertou. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que é filho de Deus, você não pode mais usar esse texto e dizer, este texto fala acerca da minha vida, este texto fala de coisas passadas. E você era antes de Jesus Cristo, quando você e eu vivíamos debaixo do tacanho, debaixo do domínio do pecado. Nós não vivemos mais assim. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? O pecado não tem mais poder para interferir nas decisões e escolhas da nossa vida, porque nós somos libertos do poder do pecado. Um segundo aspecto que quero deixar para você nessa noite para meditar: quais são as decisões e quais são as escolhas de uma pessoa que é escrava? Quais são as decisões e escolhas do escravo? Romanos capítulo 6, versículo 20 e 21, nós lemos: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim delas é a morte. Deus criou a humanidade livre, livre para escolher, livre para decidir, livre para fazer, livre para usufruir da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos um pouco para a vida de Adão, nós podemos perceber como Adão era livre para fazer o que ele queria, porque Deus o criou livre. Adão não sofreu a influência de Deus para colocar nome nos animais. Deus disse para Adão: Adão, você está vendo todos esses animais, cabe a você agora colocar nome nos animais. E Deus não interferiu nenhuma vez na escolha de Adão, na decisão de Adão. O nome que os animais têm hoje tem porque Adão colocou aquele nome e Deus aceitou. Por que ele fez isso? Porque ele era livre. Deus deu para ele liberdade, ele era livre. E esta obra permanece até hoje. Desde o início da criação, o nome que Adão colocou permanece até o dia de hoje. Quando nós olhamos para Adão e Eva, a palavra de Deus diz que eles passeavam, que eles andavam pelo jardim. Eles podiam ir para o lugar que eles quisessem dentro do jardim. Eles podiam para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Eles não tinham um caminho pré-definido. Eles eram livres para ir, para escolher aonde queriam ir naquele jardim, porque Deus deu a eles a liberdade de escolha. Quando olhamos para Adão e Eva, eles não precisaram perguntar para Deus: qual é o fruto que eu posso comer hoje? Porque Deus disse: comei de todos os frutos que eu coloquei nesse jardim. E hoje eu quero comer esse, depois aquele, depois aquilo. Eles podiam escolher
a vontade de Deus não interferia na escolha de qual fruto eles poderiam comer. Sabe por quê? Porque Deus fez o ser humano livre, livre para escolher. Deus não criou um homem que era escravo, nem uma mulher que era escrava. Quando olhamos para Adão e Eva, eles também eram livres para comer ou não do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não colocou uma muralha ao redor daquela árvore. Deus não colocou anjos com espada de fogo ao redor daquela árvore. Deus apenas manifestou a sua vontade. Deus apenas manifestou o seu desejo, aquilo que ele queria. Dessa árvore, por favor, não coma. Essa é a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a mesma coisa acontece conosco hoje. Se você for para a palavra de Deus, você vai ser confrontado com a vontade de Deus. E cabe a mim, cabe a você decidir viver ou não viver de acordo com esta vontade. A escolha é nossa. Nós temos o poder da escolha. Porque nós somos livres, nós fomos libertos. Quem é um escravo do pecado? Eu não sou escravo do pecado. Eu fui liberto do poder do pecado, do domínio do pecado. Quem é, então, um escravo do pecado? Todo aquele que não creu e não recebeu Jesus como o seu Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Ele ainda é um escravo, escravo do pecado. Todo aquele que rejeita a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Os filhos de Deus, eles não são mais escravos do pecado. Eles foram libertos do domínio, do jugo, de toda a influência que o pecado exercia na sua vida. Os ímpios, eles não vivem assim. Os ímpios, eles têm as suas decisões, as suas escolhas influenciadas pelo pecado, influenciadas por Satanás e seus demônios. E o fruto de tais escolhas e decisões são a morte, a destruição, o roubo e o engano. Os filhos de Deus têm suas decisões e escolhas influenciadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E o fruto de tais escolhas é o fruto da justiça, que é segundo a vontade e o querer de Deus. Por isso é bom, é perfeito e é agradável. Eu não sou escravo do pecado. Eu sou filho de Deus, livre de todo domínio e de toda influência do pecado. É claro que eu peco. É claro que eu erro. Mas eu não vivo mais debaixo do domínio do pecado. Eu não sou mais um pecador, pois não tenho mais a natureza pecaminosa que eu havia herdado de Adão. Sou uma nova criação. Tenho uma nova natureza, uma nova identidade que agora é espiritual, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Eu tenho um novo pai, eu tenho novos irmãos e irmãs, uma nova família, uma nova vida. Eu sou uma nova criação e tenho uma nova natureza. Esses pecados e erros que faço não determinam quem eu sou. No passado, sem Cristo, eu tinha uma natureza pecaminosa e o pecado manifestava quem eu era. Hoje eu erro, eu peco, porque a palavra pecado significa erro, mas eu não tenho mais a natureza pecaminosa. Eu tenho uma natureza espiritual segundo Deus. Eu não vivo mais no pecado, mas de vez em quando nós erramos. E o apóstolo João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas ele não diz que ele é pecador. Ele diz apenas que nós erramos. Por causa disso, a solução para os nossos erros é o perdão. Quer dizer, irmão, eu pequei aqui, errei aqui, me perdoe. Isso está tudo acertado, você segue adiante. Esses pecados e erros não determinam mais quem eu sou.
Pois eu não sou o que faço, mas sou aquilo pelo qual eu fui gerado, uma nova criação, não da carne, mas do Espírito. Por isso sou filho de Deus. E como filho de Deus, não decido pela minha vontade, nem pelos meus desejos, nem pelo meu querer, nem pelo meu entendimento, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Me diga, você que me ouve, você ainda é escravo? Você ainda vive como escravo? Se sim, a solução está em Jesus Cristo. E você que já é filho de Deus, então eu tenho uma palavra para você: não viva mais como escravo. Usufrua da sua liberdade. Um escravo não tem poder de decisão. Um escravo não consegue decidir. Um escravo não consegue escolher. Por quê? Porque ele tem um senhor sobre a sua vida. E ele tem uma vida limitada, mas nós fomos libertos de toda a escravidão por Jesus Cristo. Amém? Por isso, nós temos o poder da decisão. O terceiro aspecto, eu sou livre para decidir. Eu sou livre para escolher. João 8,32 diz: e então conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem precisa ser liberto? Todos aqueles que estão presos, que foram aprisionados, que foram acorrentados, todos aqueles que eram escravos. Um escravo necessita ser liberto. Ele precisa receber a liberdade, porque ele está preso, ele está acorrentado. Salmo 107, versículo 14 diz: e ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Este salmo fala da minha vida, fala da sua vida. Nós vivíamos em trevas, nós estávamos presos a correntes. Nós não tínhamos liberdades, nós vivíamos como escravos. Nós até queríamos ter outras escolhas e outras decisões, mas o resultado não era o mesmo, porque éramos escravos, não tínhamos direito a escolhas. Correntes e grilhões trazem uma liberdade limitada, que vai até o limite, até o comprimento daquela corrente. Se eu te prender, se eu te amarrar por uma corrente que tem 1000 metros, então a tua liberdade está resumida a 1000 metros, a um raio de 1000 metros. Dentro desses 1000 metros, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode ir além disso. Ou seja, você ainda continua preso. Então, quem limita a vida são os grilhões, são as correntes que aprisionam. Satanás e seus demônios têm mantido a humanidade aprisionada, acorrentada. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua liberdade. E agora vive preso. Agora é um escravo, preso em grilhões. Um escravo não tem livre arbítrio. Esse é o engano que o diabo colocou sobre a humanidade caída. Se fôssemos pessoas livres, não precisaríamos ser libertos. Não haveria necessidade. Pergunte para um presidiário se ele pode fazer o que ele deseja. Não pode. Claro que talvez dentro do presídio ele pode ter certa liberdade, mas ele não é livre. Ele não é livre. João capítulo 8, versículo 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Olha esse texto. Quando recebemos Jesus e cremos nele, Jesus de fato nos torna pessoas livres. Nós temos a mesma liberdade que Adão e Eva tinham antes da queda. Aquilo que nós perdemos depois da queda, Jesus nos dá novamente. Nós somos livres para decidir, nós somos livres para escolher. E Deus deseja que nós usamos dessa liberdade para escolher segundo a sua vontade. Jesus nos dá carta de euforia.
vivo com Ele, escolheu viver comigo. Eu apenas decidi recebê-lo na minha vida. Deus veio ao meu encontro. Deus, Ele me escolheu quando eu estava preso. E Ele me ofereceu, eu tenho para você uma vida nova, eu tenho para você uma vida liberte de todo esse jugo, de todos esses grilhões. O que eu preciso fazer, Senhor? Apenas crer e receber. Ele me escolheu, Ele me libertou. Eu decido se quero orar, eu decido se quero ler a Bíblia, se quero participar da comunhão com os irmãos, se quero tomar a ceia do Senhor, se quero ser batizado, se quero isso, se quero aquilo. Quando o Senhor nos libertou, nós é que decidimos. Nós decidimos. Deus nos dá a liberdade de escolha. Aquilo que o diabo roubou de nós, agora nós decidimos. Podemos decidir. Eu agora sou livre em Cristo Jesus. Se decido viver uma vida de oração, ler a Bíblia, a palavra de Deus, jejuar, crer, ser batizado, ser o Espírito Santo, eu comerei do fruto da justiça. Cada vez que eu decidir segundo a vontade de Deus, eu comerei do fruto da justiça, que é bom, que é perfeito, que é agradável, mas essa é minha decisão. Eu posso decidir, eu posso escolher, porque eu fui liberto. Jesus me libertou. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não vivo mais debaixo de um domínio. Por isso, não governamos sobre pessoas, mas apenas sobre situações. Deus não nos libertou para governar sobre pessoas. Deus, Ele quer que nós pastoreemos as pessoas. Vamos pastorear, cuidar, mas não governar, não exercer um domínio sobre as pessoas. Sabe por quê? Porque Ele tirou as pessoas debaixo de um domínio opressor. E Ele não as tirou para colocar debaixo de outro domínio. Quem governa, quem dirige a vida das pessoas é Deus através da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós apenas pastoreamos, nós apenas aconselhamos, nós apenas orientamos as pessoas. Mas sobre situações nós governamos. Amém? Por isso não dominamos mais sobre as pessoas, nós as amamos, nós declaramos o melhor de Deus sobre as suas vidas, nós as ajudamos a viverem segundo a vontade de Deus. Assim como fomos libertos para novamente exercer o nosso livre-arbítrio, assim Deus deseja nos usar para pôr outros em liberdade, através desta obra maravilhosa de Jesus Cristo. Meu irmão, pare para pensar. Quantas pessoas têm uma vida miserável? Elas querem viver pelo bem, elas querem ter resultados extraordinários na sua vida. Mas quando vão ver os resultados não são aquilo que gostariam, por causa que ainda são escravos do pecado. E nós temos a obra, nós temos a boa nova que pode pôr aquela pessoa em liberdade. E ela pode decidir viver em liberdade. Antigamente nós éramos pecadores, vivemos debaixo do domínio do pecado. Nós éramos escravos, e um escravo não tem poder de decisão, um escravo não tem poder de escolha. Mas Jesus Cristo nos libertou para usufruirmos dessa vida maravilhosa. Nós podemos decidir, meu irmão, decida colocar o reino de Deus em primeiro lugar em toda a decisão da sua vida, em toda escolha da sua vida. E você verá coisas extraordinárias alcançando, sendo liberadas sobre a sua vida. E eu quero concluir com uma palavra para nós que somos livres. Cuidado com o jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, nós podemos decidir, nós podemos escolher, porque Cristo nos libertou. Pessoas livres novamente podem viver debaixo de um jugo de escravidão? Sim. Quando você olha uma parelha de boi que puxa um carro de boi, sobre o pescoço deles tem uma canga. Aquela peça se chama canga. E aquela peça ela vem para subjugar aqueles animais, para que eles obedeçam. Então, serve para dominar a vida deles. E a palavra de Deus diz, para que eu e você não venhamos a nos colocar debaixo daquela cama, porque ela vai fazer com que haja sobre a nossa vida, novamente, um domínio opressor. E esse domínio é que vai dirigir para onde nós vamos andar. Por causa disso, aquela canga ela vai trazer um jugo sobre a sua vida. E esse jugo vai tirar de você a liberdade. Veja bem, Jesus Cristo te libertou, meu irmão. Jesus Cristo te libertou para você poder decidir, para você poder escolher, para você ter uma vida extraordinária. Mas eu e você podemos novamente nos colocar debaixo de um jugo de escravidão. Pelas artimanhas e astúcias do Satanás que nos levam ao erro. Assim, o diabo quer novamente dominar, aprisionar, subjugar, acorrentar, prender os filhos de Deus e tirar deles a liberdade. Quantos filhos de Deus se colocaram novamente debaixo de um jugo de escravidão? Quantas pessoas foram libertas e novamente estão vivendo presas, acorrentadas, subjugadas, escravos do álcool, das drogas, das más companhias, da mentira, do medo, das preocupações, da ansiedade, da pornografia, de tantas coisas. Pastor, o que eu devo te fazer? Será que eu preciso novamente receber Jesus como o Senhor Salvador da minha vida? Não. Você apenas precisa sair debaixo desse jugo. Deixar este jugo de lado e andar e viver com o Senhor. Eu não consigo, pastor, com certeza. Deus não colocou uma pessoa do seu lado para lhe ajudar, mas várias pessoas. Quando você adentrar numa igreja, você vai encontrar várias pessoas que terão prazer em lhe ajudar a você usufruir da sua liberdade. A que você novamente viva em liberdade. Viver na igreja, na presença de outros irmãos, onde um ora em favor do outro, onde se amam e se perdoam, é o resultado, o lugar da sua liberdade. Ver o ímpio escravizado é uma situação, mas ver os filhos de Deus vivendo debaixo de um jugo de escravidão é algo muito mais triste. Por quê? Porque eles foram libertos e novamente se colocaram debaixo. Meu irmão, quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos, quantos filhos de Deus estão vivendo debaixo de um jugo de escravidão, de opressão, sofrendo, vivendo aquilo que Deus nunca sonhou para a vida deles. Mas Deus já os libertou. Eles apenas precisam cair em si e voltar para a casa do Pai. Em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Cuidado com as coisas que querem dominar a sua vida. Olhem só como nós, como filhos de Deus, que somos livres. As pessoas que vivem no mundo, que vivem debaixo do domínio das trevas, elas dizem, eu posso fazer o que eu quero. Não, elas não podem fazer o que querem. Porque elas não conseguem adorar a Deus. Elas não conseguem glorificar a Deus. Elas não conseguem dar um aleluia, um glória a Deus. Elas não conseguem manifestar o reino de Deus. Elas não podem fazer o que elas querem. Nós, os filhos de Deus, podemos fazer
tudo, porque nós é que somos livres. Mas então, pastor, por que eu não faço tudo? Porque não convém. Por que não convém? Porque há certas coisas que, se eu fizer, quero novamente colocar domínio opressor sobre a minha vida. Então, não é porque eu não posso, é porque não convém fazer. Porque poder, eu posso, mas não é conveniente. Eu é que escolho se quero ou não quero fazer. Eu tenho a liberdade de escolha porque sou livre. Vocês foram livres, mas não useis da liberdade para dar lugar à carne. Tudo me é permitido. É a expressão que manifesta a nossa liberdade. O ímpio não pode fazer o que ele quer, apenas aquilo que o seu Senhor deseja que ele faça, porque ele é escravo. O Filho de Deus é livre para fazer o que quiser, porém, ele deixará de fazer aquilo que não convém, aquilo que deseja dominar a vida dele novamente, aquilo que não glorifica a Deus. Ele não faz. Ele viverá de tal forma que preserve aquilo que recebeu de Deus, o quê? O livre-arbítrio. Percebe como o diabo é astuto? Ele sempre quer tirar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, com coisas que querem nos dominar. 1 Pedro 2,16 diz: vivam como pessoas livres. Decida na sua vida viver como uma pessoa livre que você é em Cristo Jesus. Mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres, como os filhos deixaram de viver por estas verdades. Quantos filhos de Deus deixaram de viver por esta verdade? Falta de amor, falta de perdão, mágoas, amarguras. São atitudes que roubam a nossa liberdade. Meu irmão, a decisão mais importante que você tem que tomar na sua vida é decidir viver uma vida livre. Você é livre para amar todas as pessoas. Você é livre para meditar, para estudar, para se aprofundar na palavra de Deus. Você é livre para orar. Você pode orar quantas vezes quiser no dia, porque você é livre. Você é livre para servir a Deus. Você é livre para servir os irmãos. Você é livre. Você é livre para ir. Você é livre para vir. Você é livre, porque Jesus Cristo te libertou. O Filho de Deus te libertou. Se você é uma pessoa que vive debaixo do domínio das trevas, do oprimido, opresso, acorrentado, você vê que a sua vida não vai para frente e sempre está no mesmo lugar. Eu tenho a solução para a sua vida e ela se chama Jesus Cristo. E hoje você pode decidir, você pode fazer a oração de Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quebro, eu desfaço todo o laço que eu tenho com as trevas, eu quebro e rompo todos os grilhões. Pai Celestial, obrigado pela salvação da minha alma, obrigado porque o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. Faça essa oração, creia nessa oração e você começará a experimentar da liberdade. E você começará a comer do fruto da liberdade, que somente Deus pode lhe dar. Coisas novas, coisas extraordinárias, coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. Viva livre, decida viver por aquilo que você já é, livre em Cristo Jesus. Amém? Eu e você, como filho de Deus, temos livre-arbítrio. As pessoas que vivem nas trevas, elas não têm liberdade de escolha, porque elas são escravas. E um escravo não é livre. Viva uma vida livre em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida, ser livre. Amém. Amém. Obrigada, né, por sermos livres. E nós queremos lembrar dos avisos. Na terça-feira desta semana não teremos o nosso familiar. E quinta-feira, porém, teremos a Ori Church às 20 horas.
né, pelo Zoom. Então, vamos nos unir em oração, porque sabemos que ao orarmos, grandes coisas acontecem, porque Deus age quando nós oramos. No nosso próximo domingo, às 19 horas, temos o nosso culto, e será culto de ceia. Então, prepare-se para também ter esse momento de comunhão juntamente conosco. E também queremos avisar que no dia 20/11 nós teremos nosso Café das Mulheres, e já convide desde agora as mulheres que estão no seu coração, suas amigas, seus parentes, para que elas venham participar, porque será um tempo muito especial e certamente Deus agirá de forma poderosa também nesse café. E desejamos a todos uma ótima semana, sabemos que o Senhor está conosco e vamos viver livres para que usufruamos dessa liberdade que o Senhor já conquistou para nós. E todos permaneçam abençoados, saibam que amamos vocês e qualquer coisa que precisam, estamos também disponíveis. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.